Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galiléia, seu irmão Filipe as regiões da Itureia e Traconítide, Elisânias e Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando o batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas. As passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplainados, e todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos nesse segundo domingo em que a igreja nos vai colocando mais próximos do mistério do Natal do Senhor. E a cada domingo que ouvimos a palavra, a liturgia nos traz um personagem diferente que nos ajuda a compreender esse mistério. Hoje ouvimos mais uma vez a história de João Batista. História essa que nós já conhecemos. A história daquele que foi o precursor, aquele que apontou o Cordeiro de Deus, aquele que ensinou o caminho da salvação. Mas a vocação de João, ela também foi contada de uma maneira toda especial. Deus preparou o povo para receber João Batista, assim como João Batista preparou o povo para receber Jesus. João é filho de Zacarias, um sacerdote, que num determinado momento que está dentro do templo, recebe a visão de que a sua esposa, que era estéril, ficará grávida. Zacarias, mesmo sabendo que está tendo uma visão sobrenatural, duvida das palavras do anjo. E diante desta dúvida, Deus faz com que ele se cale. E Zacarias passa então a ficar mudo. Isabel fica grávida pela ação da providência divina. E Isabel então começa a dar os seus primeiros sinais. E as pessoas ficam encantados e abismados com essa ação, porque se ela era uma mulher estéril, como estaria grávida, já numa fase avançada da sua idade? Quando então João está para nascer, todos questionam qual será o seu nome. E Zacarias, não podendo falar, escreve numa tábua: João será o seu nome. E a partir deste momento a sua boca se abre. Todos ficam admirados. Algo de grandioso vai acontecer. Não é possível que esse homem, sendo sacerdote, fique mudo e passe a falar quando é revelado o nome do seu filho. Não é possível que esta mulher, que era estéril e vai dar à luz numa idade tão avançada. Esta criança será um sinal para todos nós. O povo foi sendo preparado por Deus para receber João Batista. E João, então, quando nasce, começa a dar os seus primeiros passos na fé e descobre que ele recebeu a vocação de ser profeta. E ao invés de seguir o ofício de seu pai, sendo um sacerdote, ou fazer qualquer outra coisa do seu tempo, sendo um pastor de ovelhas, sendo um comerciante, João vai para o deserto para aprender a fazer penitência, para aprender a ser um homem de sacrifícios,
E João começa a criar uma intimidade com Deus. E agora ele começa a realizar a sua missão. Vai profetizar para o povo. João começa a criar ao seu redor vários discípulos que ouvem as suas palavras e criam esperança. E eis o maior momento, o momento final da vida de João, em que ele tem que concluir a sua missão. Ele se vê diante de Jesus e tem que tomar a decisão. Ou eu permaneço com esses discípulos, ou eu agora entrego esses discípulos nas mãos daquele que eles devem seguir. E ele não muda de ideia. Ele aponta: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. E eu nem mesmo sou digno de desamarrar as suas sandálias. Meus amados irmãos e irmãs, a igreja hoje nos leva a conhecer e ao olhar para a vida de João Batista, para entendermos que, assim como ele, nós precisamos também enxergar a nossa vocação. Se João Batista não tivesse reconhecido o dom que ele era e a vocação que ele possuía, muitos não teriam encontrado Jesus, porque não estariam preparados. A palavra foi muito clara. Ele veio para poder aplainar o caminho, preparar o terreno. Se não tiver alguém que prepare o terreno, não há como esse terreno receber de uma maneira correta aquele que virá. Assim foi a missão de João. Ele preparou o povo, ele preparou o coração do povo, para que quando Jesus chegasse, o povo já estivesse de coração aberto para acolher, para ver Jesus. Como que nós preparamos o nosso coração? Eu costumo compartilhar um vídeo que o Papa Francisco, já uma vez fazendo uma catequese, explica a importância de virmos ao encontro de Deus, por exemplo, na Santa Missa, e nos desligarmos do mundo. O Papa Francisco fala nesse vídeo, e muitas vezes nós chegamos na igreja, nos 5 minutos antes da missa, começamos a conversar quem está ao nosso lado, conversar com a pessoa que está do outro, e não ficamos um tempo para conversar com o Senhor. Não desaceleramos a nossa vida, e com isso a missa começa, os cantos são iniciados, as orações, as leituras são feitas, e a minha cabeça está onde? Preocupado no que o coroinha está fazendo, preocupado numa vela que está acesa, preocupado em quem está andando, e a graça de Deus está passando. A importância de estarmos aqui é fundamental para vermos, para sentirmos, para experimentarmos o que Deus quer nos dar. E por isso é preciso que cheguemos e nos concentremos no mistério que está sendo realizado. Nós precisamos deixar um pouco o mundo lá fora, desacelerar o nosso coração. Uma das grandes investidas do mal hoje é isso, é fazer que nós percamos a concentração para não focarmos na nossa meta, no nosso verdadeiro objetivo. Deus fala conosco de diversas formas, por exemplo, dentro da liturgia. Quando nós entramos na igreja, numa vela que é acesa para trazer a nós a ideia de uma luz que está iluminando as nossas trevas, num canto que tem lá uma melodia que pode sensibilizar a nossa alma, numa palavra que pode ser direta diante do problema que eu estou vivendo, mas se eu não estou atento a nada disso, se eu me torno insensível a isso, a graça passa e eu volto para minha casa do mesmo jeito que eu cheguei aqui. É preciso preparar o caminho, é preciso preparar o terreno. Ninguém que planta, lança uma semente num terreno, numa terra que esteja seca e árida. Nós normalmente primeiro preparamos a terra, deixamos ela mais fofinha, se ela não é fértil, colocamos adubo, e depois que a terra está preparada, aí sim lançamos a semente, regamos e esperamos com o tempo que essa semente germine e que dê o seu fruto.
Como que nós queremos que Deus faça uma nova mudança no nosso interior, se a gente não se abre a Ele, se a gente não se prepara para Ele, se a gente não se sensibiliza para perceber a presença dEle? João Batista foi fazendo esse caminho com o povo. E quando Jesus chegou e ele apontou, eis o Cordeiro de Deus, todos reconheceram Jesus, porque todos foram ouvindo falar de Jesus por meio dele. E nós, assim como João, precisamos também entender qual é a nossa vocação. Se ele não tivesse compreendido qual era a vocação dele, ele não teria conseguido apontar o Cordeiro. Qual é a sua vocação? Você já parou para se perguntar, para que você existe? Para que você vê este mundo? Talvez você já tenha se questionado o porquê. Porque alguém te desejou. E saiba que esse alguém não foi nem seu pai nem sua mãe. Porque seu pai e sua mãe não te desejaram. Existem algumas pessoas que têm alguns traumas na vida por causa disso, né? Ai, eu estou desesperado porque eu descobri que meu pai e minha mãe não me desejaram, não me quiseram. É verdade. Seu pai e sua mãe talvez tenha desejado um filho, mas não você. Não sabia quem você era. Nunca tinha te visto. Talvez se eles soubessem que era você que viria ao mundo, talvez nem que teriam querido. Mas desejar um filho ou desejar uma filha, eles podem até ter desejado, mas não você. Por quê? Porque não sabiam. Agora, houve alguém que nos desejou, houve alguém que nos quis, houve alguém que nos amou, e esse alguém foi Deus. E é por isso, esse é o porquê da nossa existência. Eu existo, eu tenho vida, porque Deus quis. Deus me amou, Deus me desejou, e aqui estou eu, com todas as minhas qualidades, com todos os meus defeitos, com todas as minhas características. Esse sou eu. Agora, depois de saber que Deus me amou, Deus me desejou, eu preciso ser a segunda pessoa a me amar e a me desejar também. Porque se eu não me amo e se eu não me aceito, não vai ter mais ninguém que vai fazer isso por mim. Eu preciso também aceitar a minha história. E depois disso, colocar em prática essa minha existência. Eu nasci para quê? Qual é o motivo dessa minha existência? Se eu nasci, é porque algo eu preciso fazer, e não ficar esperando que alguém faça por mim. E aí começa o caminho da descoberta. Se não descobrirmos o motivo para o qual viemos a esse mundo, não seremos felizes. A felicidade está em encontrar o objetivo da nossa existência. E você precisa entender isso. Com todas as virtudes que você recebeu de Deus um dia, você precisa colocá-las em prática para se sentir satisfeito, satisfeita e assim encontrar a felicidade. Aqui entra também a descoberta da vocação. Quando, por exemplo, nós crescemos e descobrimos que temos a aptidão para trabalhar em uma determinada função na vida, temos também a vocação para construir uma família, para ser pai, para ser mãe, ou talvez para exercer uma vocação mais próxima de Deus. Nós vamos, ao longo, do nosso crescimento, tomando consciência disso. Só que não basta só descobrir, tem que também exercer. João Batista, ele entendeu, eu sou profeta, e agora o que eu faço? Aquilo que um profeta faz. Não posso ter medo de falar a verdade, não posso ter medo de mostrar o caminho da salvação ao povo. Então João foi começando a dizer, convertam-se, mudem de vida. E muitas vezes João falava para aqueles até que não queriam ouvir, mas era necessário que ele falasse, porque se ele não falasse, as pessoas não iam encontrar salvação. Assim como também hoje, por exemplo, quando alguém que nasceu para ser professor, professora, um educador, uma educadora, muitas vezes
tem que ensinar ou tem que educar aqueles que não querem educação, aqueles que não querem ensinamento. Mas se os professores cruzam os braços e deixam de fazer o seu papel, quem é que vai educar? Quem é que vai ensinar? Se a vocação deles é essa. Você que é pai, você que é mãe, se vocês deixam de exercer a missão de serem pais, não é serem amiguinhos, coleguinhas dos seus filhos, ou tão infantis e imaturos quanto eles, mas serem pais de verdade, com autoridade, não autoritarismo, com caridade, não com grosseria, com exemplo, com testemunho. Se vocês assumirem a vocação de serem realmente esse sinal de bênção para os seus filhos, os filhos vão crescer, mesmo diante de um mundo tão corrompido, mas com uma visão correta, porque estão vendo nos pais o bom exemplo. O grande problema hoje de muitos jovens e adolescentes que estão perdidos é porque não tem alguém a quem seguir, uma referência. Não vê um bom exemplo dentro de casa, só ouve o que tem que ser feito, mas não vê ninguém fazer. Meu filho, você não pode entrar no mundo das drogas. Mas pai, o senhor leva uma vida que é uma droga. Eu não consigo, eu preciso das drogas para conseguir pelo menos botar minha cabeça no lugar, porque dentro de casa eu só vejo problema, dentro de casa eu só vejo briga, então eu preciso de alguma coisa para entorpecer a minha cabeça, me deixar doidão, né? Para ver se passa o problema, para ver se o problema desaparece pelo menos por um tempo. Se o pai, se a mãe desse um pouco mais de esperança ao filho e à filha, talvez ele não buscaria isso nas drogas, não buscaria isso nas bebidas, nas facilidades que a vida pode proporcionar. Às vezes a gente precisa dar um pouco de estímulo àqueles que convivem conosco, mas a gente só consegue fazer isso quando a gente se descobre também cheio de dons. É interessante, eu gosto de fazer essa reflexão com as pessoas, principalmente com aquelas que a gente visita e que há muito tempo não vai à igreja, né? Normalmente os padres são convidados para visitar a casa das pessoas quando elas estão enfermas, ou quando elas precisam de uma bênção, ou quando o negócio está pegando fogo dentro de casa, né? O padre vai lá dar uma bênção que o negócio lá está brabo, né? Aí vai o padre, aí chega lá, normalmente a casa é um pé de guerra, mas o dia que o padre vai, faz uma faxina, aquele basculhante que há anos estava escuro, ficou clarinho, a casa perfumada. Aí o padre chegou, a pessoa corre e fala: liga na Canção Nova que o padre chegou. Aí botou na Canção Nova, então na mesma hora que ligou a televisão na Canção Nova, liga no rádio lá: entra na minha casa, né? Mas o dia que o padre não está lá, o que toca no rádio? Só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral. Por que mudou a música? Não, o padre está aí hoje, né? O padre está aí, a gente tem que fazer uma presença. Precisa ser falso? Precisa ser mentiroso? Só porque o padre está aí na sua casa? Não só o padre não, qualquer pessoa. Ó, vai vir um pessoal da igreja aí hoje. Então, se comporta. Pior que nessas horas, quando é criança então, aí que a criança apronta, né? Aí que a criança fala toda a verdade mesmo. Aí a mãe ou o pai passa vergonha. E se a esposa não está acostumada a fazer as coisas dentro de casa, o dia que a gente visita, o marido fala assim: ô padre, o senhor podia voltar aqui mais vezes. Essa casa nunca viu uma faxina tão bem dada, né? Só podia aparecer aqui toda semana. Mas por que a gente tem que ser desse jeito? Por que a gente não pode ser igual em todos os lugares? Por que a nossa figura tem que mudar? Não precisa. E aí eu faço uma reflexão com vocês. Nós não acreditamos
que estamos aqui na presença de Deus? Nós não acreditamos que a palavra que a gente acabou de ouvir não é a palavra de Deus? Não acreditamos que aqui em cima, neste altar, vai se fazer presente a pessoa de Deus, o corpo, o sangue de Cristo? E que na hora da fila da comunhão, quando a gente recebe ali, não é a pessoa de Cristo? Eu pergunto, por que que depois de tudo isso que nós experimentamos, nós saímos daqui e continuamos do mesmo jeito? Por que que a nossa vida não muda? Porque é um cúmulo isso, é um absurdo. A gente vem para a casa de Deus, a gente comunga o corpo de Cristo, a gente escuta a voz de Deus e volta para casa e leva o inferno? Quantas pessoas não dizem isso? Você veio da igreja mesmo? Porque você chegou em casa, começou a reclamar que está assim, que está fazendo não sei o quê, começou a criticar não sei quem. Mal saiu da igreja, já está falando mal da vida dos outros, já está reclamando de não sei quem. Que Cristo é esse que você acabou de receber? Que comunhão é essa que não mudou a sua vida? O mínimo que poderia estar acontecendo conosco é alguma transformação grandiosa no nosso coração, porque se eu acredito que eu estou recebendo o maior milagre da face da terra, que é o corpo de Cristo, meu coração não pode estar mais do mesmo jeito. E o pior de tudo, eu não posso mais agir do mesmo jeito, eu tenho que agir melhor. Mas padre, o senhor não conhece a minha casa, é só eu chegar em casa que o inferno se manifesta. Então é você que acabou de chegar lá, porque é só você chegar que o inferno se manifesta, o inferno está em você. Então não vai mais para casa, deixe sua casa em paz, né? Deixa as pessoas da sua casa em paz. Agora, se você é uma pessoa de paz, ao chegar na sua casa, você tem que transmitir a paz. E como é que a gente faz isso? Primeiro, descobrindo que dentro de nós está a paz. E olha, aqui está uma conclusão importante que nós precisamos tirar. Às vezes nós queremos evangelizar as pessoas e nós achamos que nós temos que evangelizar empurrando Jesus goela abaixo, né, na pessoa. Você ouviu aqui a palavra de Deus, você se maravilhou das coisas que Deus te proporcionou, aí você chega em casa cheio de entusiasmo e você diz: você tem que aceitar Jesus na sua vida, converta-se, muda de vida e sai dessa situação em que você se encontra. Saiba que ninguém vai mudar desse jeito, porque isso está sendo agressivo. A gente só vai conseguir fazer com que aquela pessoa que está lá tenha também um encontro pessoal com Deus quando ela, antes de tudo, for preparada. Eu falei para vocês, primeiro precisa preparar. E como é que a gente prepara? Mostrando o exemplo. Eu chego na minha casa e compartilho com as pessoas: hoje eu experimentei o amor de Deus. Talvez eles estejam com o coração fechado, até ignore o que você está falando, mas você continua na sua serenidade. Vai chegar um determinado momento em que essas pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: nossa, você tem muitos problemas, mas dá para perceber que você consegue com fé superar os seus problemas. Dá para perceber que você com paciência consegue lutar e vencer os seus problemas. Aí está o testemunho, aí está a preparação. Você não precisou dizer muda de vida, você não precisou dizer para a pessoa acolhe o que Deus tem a te dar. Você simplesmente mostrou como isso está acontecendo na sua vida, e você foi preparando o caminho. Vai chegar um momento em que essa pessoa, ao perceber essa sua constância, ao perceber essa sua fidelidade, ela vai perguntar: como é que eu faço para poder ter a mesma coisa que você tem? Como é que eu faço para também adquirir essa paciência, essa paz interior? Meus irmãos, ninguém muda de uma hora para outra. A conversão, ela não é no estalar de dedos, ela é um caminho que nós vamos fazendo. E o mais importante, não somos nós que temos que perceber isso, são as pessoas. Quando nós estamos em comunhão com Deus, as pessoas percebem e começam a dizer: nossa, como você mudou,
Como você se tornou uma pessoa mais pacífica, uma pessoa mais silenciosa, uma pessoa mais paciente. Por quê? Porque você foi se permitindo, você foi preparando, aplainando o seu terreno, abaixando as suas colinas, as colinas do orgulho, as colinas, da soberba, do querer aparecer, do querer se mostrar. Você foi deixando Deus agir aos poucos na sua vida. É isso que significa ser profeta. É isso que é assumir uma vocação. E é o que o Senhor espera que todos nós façamos. Agora, se nós ficarmos virando, essa imagem, essa postura, só para poder querer ganhar os outros, na hora mesmo da verdade, as pessoas descobrem e se decepcionam. Porque existem muitos que não vêm à igreja por causa disso. Porque nós viemos para cá, nós mostramos a imagem de uma boa pessoa, nós somos piedosos, mas aí aquelas pessoas que convivem conosco, que nos conhecem de verdade, elas dizem: eu ir para a igreja, para ser igual a ele, para ser igual a ela, prefiro não ir. Porque aqui dentro ele não é assim, aqui na casa ele faz tudo ao contrário, na escola, no meio da sociedade faz tudo diferente do que prega. Então eu não quero ser cristão assim, eu não quero seguir esse exemplo. Nós não podemos ser pessoas de duas caras, nós temos que ser únicos, e para isso é preciso se descobrir. Olha para a sua vida, olha para a sua história, e toma posse do que você é diante de Deus. Toma posse da autoridade que Deus te deu como filho e filha, e reconheça que esse Deus que um dia te desejou e um dia te amou, Ele espera que você também cresça e que você possa dar frutos. Não é possível que nós acreditemos ou demos autoridade a palavras que sejam menos significativas que a palavra de Deus. Não é possível. Olha, isso para mim é uma coisa que eu não consigo aceitar. Alguém que diz que acredita em Deus, que confia no poder de Deus e acredita numa palavra de maldição que alguém possa lançar. A minha vida não vai para frente porque alguém fez um trabalho para mim. Você acredita no poder desse trabalho ou acredita no poder de Deus na sua vida? A sua vida não vai para frente porque você não quer que ela vá, porque você não acredita. E se você não for capaz de acreditar, ninguém vai acreditar. Se você é amaldiçoado, foi porque você quis ser amaldiçoado. Porque um dia Deus te deu vida, um dia Deus te abençoou, e a bênção de Deus é muito maior. Agora, se você não acredita nela, e se você prefere acreditar numa maldição, então a sua vida vai ser sempre de maldição. Então, toma posse da bênção que você é, e para de ficar andando como se você não fosse herdeiro do reino de Deus. Para de ficar rastejando. Nós somos filhos da promessa. Nossa Senhora, ela é lembrada como aquela que pisou a cabeça da serpente. E nós só podemos chegar a uma única conclusão: ou nós somos filhos das serpentes que ficam rastejando a vida inteira, comendo pó da terra, ou nós somos filhos de Maria, que caminhamos de pé e de cabeça erguida. Faça uma escolha. Se você é devoto de Nossa Senhora, você que é paroquiano, você que é desta comunidade, faça uma escolha nessa missa de hoje. Ou você é filho de Maria, ou você é filho da serpente. Ou você vai continuar rastejando no pecado e comendo pó da terra, ou você vai erguer a sua cabeça e andar com dignidade como filho e filha de Deus. Se você não for o primeiro a tomar posse, a sua vida não tem sentido. Deus não te criou para viver infeliz. Deus não te criou para viver no sofrimento e na dor. Deus te criou para você viver a eternidade na presença dEle. Então levante-se e assuma que você é um filho da bênção. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.